galera, beleza? Mais um vídeo aqui, programa Diversidades, mais um comentário, tá? Tô gravando aqui vídeo em sequência antes de eu ir dormir. Agora são exatamente quase 11 horas da noite no momento dessa gravação, final de abril aí, ó. É isso aí, moçada. Então eu fiz um vídeo onde você pode conferir, mostrando vários videocassetes, e tem vários vídeos no canal e no nosso site para você acompanhar, o www.programadiversidades.com.br. Estamos voltando agora com as nossas gravações. Mais uma vez eu peço desculpas a você que me acompanha, você que me assiste. O ano passado eu gravei muitíssimo pouco. Você gostou dessa palavra, hein? Muitíssimo pouco, cara. Pô, não, eu nem inventei essa. Então, ó, muitíssimo pouco, cara. Porque muitíssimo é de muito, aí o cara fala pouco, né? Como é que eu deveria falar? Pouquíssimo pouco? Sei lá. Enfim, o que eu quis dizer é que eu gravei pouco pra caramba, quase não gravei. E eu tô dando risada aqui, mas infelizmente ultimamente eu não ando muito bem, tá? Eu ando bem cansado assim. E problemas de ordem pessoal, todo mundo tem problema, né? Posso que você que me assiste também tem os seus problemas. Que Deus possa abençoar você e sua família para que você possa superar as suas adversidades. Uma das maneiras de você superar isso, de você relaxar, é jogar um game e curtir, né? Mas cuidado, não caia na paranoia, nessa nuvem de paranoia que vem contaminando o mundo gamer ultimamente. Porque senão, ao invés de você ter um lazer, uma diversão, você só vai passar nervoso e ficar débil mental, cara. Que é o que está acontecendo ultimamente. A coisa tá feia, tá? Tá bem feia. Eu vou contar uma história para vocês, rápida, antes de eu entrar no tema desse vídeo. Quando eu tinha 16 anos, presta atenção, tá? Quando eu tinha 16 anos, isso daí foi em 1990 e alguma coisa, eu tava jogando o Mega Drive, cara. Mega Drive. E eu estava jogando um jogo que você está conferindo na imagem, que eu estou pondo um trechinho para vocês verem, um jogaço do Mega Drive. Cara, um jogaço, que eu vou fazer uma gameplay dele para pôr aqui no canal. Um jogo que eu aluguei, porque evidentemente eu não tinha dinheiro para comprar jogo de Mega Drive. Mal é mal e tinha um Mega Drive. Esse Mega Drive foi um milagre que aconteceu, tá? Mas eu tava com o Mega Drive, tenho ele até hoje aqui, e tava jogando esse game que eu aluguei, Shandong Dancer, né? Tem o famoso The Revenge of Shinobi, o do ninja, e tem o jogo que é o Shandong Dancer, que é um jogo que já tinha no fliperama. Bom, pois bem, estava jogando Shandong Dancer no auge da minha juventude. Eu ali, novo, né? Não tinha nem cabelo branco ainda. Hoje já tem bastante. Estava lá. E meu avô no quintal, fazendo as coisas dele lá, tá? E meu avô era um cara que eu respeitava já ele pelo olhar. Era muito difícil de ficar bravo. Era quase impossível, cara. Ele falar alto, alguma coisa assim. Geralmente ele só olhava. Enfim, estava lá e cheguei na última fase do game. Consequentemente, até que eu estava jogando bem, ganhei várias vidas bônus, cheguei no chefão final, que é um cara que fica sentado lá, que você está conferindo na imagem aí. Ele só faz isso, ele só fica sentado, cara, e ele fica criando uns ninjas para te atacar. Só que esse chefe é difícil, não é fácil. E nesse game, se você tomar um tapa, você morre. Não tem, tipo assim, o chamado a barra de life. Não tem life. Se você tomar um hit, você tá morto. Eu devo ter chegado nesse chefe com, sei lá, umas 15, 18 vidas. Acho que um pouco menos de 20. Umas 15, 18 vidas eu cheguei nele. Então eu morri e tinha outra vida. Eu comecei a ficar nervoso que eu não conseguia derrotar esse chefão, cara. Eu sei que eu fui conseguir derrotar ele
quando me faltava acho que 2 vidas para perder o jogo de vez. E sabe qual que é o problema? É que não é que nem hoje, que a gente salva, né? Que tem tudo que tem. Não tinha save, então eu ia ter que começar o jogo tudo de novo. E para piorar, como eu já disse, o jogo era alugado, eu peguei na locadora. Então o jogo não era meu. Ou seja, eu ia ter que devolver na locadora, alugar ele de novo para tentar de novo. Então tá vendo como é que era antigamente? O povo ainda reclama hoje, hein? Mas tem motivo para reclamar do preço, porque tá absurdo. Aí pode reclamar à vontade, porque tá demais mesmo, passou dos limites. Mas é isso. Sei que aí, quando eu pensei que eu não ia conseguir derrotar esse chefão, pô, cheguei lá com 15, 18 vidas, eu vi que eu tava com 2, 3, cara. Aí eu comecei a xingar, comecei a ficar nervoso, perdi a paciência e comecei a xingar, e comecei a berrar. Eis que meu avô lá fora escutou. Aí ele pegou e gritou lá de fora assim, presta atenção. Cara, isso daí é para se divertir ou é para passar nervoso? Porque se for para passar nervoso, desliga essa bosta, porque senão eu vou aí. Ah, velho. O meu avô falar isso, cara, é porque ele já tava de saco cheio, cara. Porque era muito difícil ele ficar nervoso assim, cara. Ou seja, que já fazia tempo que ele tava ouvindo que eu tava perdendo a cabeça, tava quase arrebentando o videogame no chão. E ele deve ter pensado, velho, o que tá acontecendo, cara? Aí ele tava certo. Logicamente eu fiquei me borrando de medo, né, cara? Né? Me caguei de medo dele ir lá. Aí eu me acalmei, dei um pause, porque pelo menos pause tinha no videogame, né? Pausei o jogo, respirei fundo, me acalmei. Aí eu falei, pedi desculpa pra ele. Não, desculpa que eu tô aqui. Aí eu fiquei quieto. Aí eu respirei fundo, soltei o pause e continuei jogando. Aí eu consegui derrotar o bendito do chefão. Cara, mas tá vendo como é que é? Então é isso, galera. Então cuidado. Cuidado para aquilo que tem que ser lazer se transformar numa paranoia. E não é só videogame não. Tem outra coisa que virou paranoia, que é bichaiada. Mas isso eu vou falar em outro vídeo, tá? Bom, moçada, mas na realidade eu contei essa história real. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar rapidamente de um anúncio que eu vi um pouco antes de gravar esse vídeo, que é a volta do Neo Geo, cara. Então quer dizer, né? Mais um videogame que pelo que eu tô percebendo vai custar o preço de um avião, de um jumbo, né, cara? Ou seja, pra mim tanto faz, porque eu não vou querer mesmo isso daí, então... Mas vai voltar o Neo Geo. O Neo Geo, que é um videogame, que tem um amigo meu que tem, e o Neo Geo que ele tem, é um Neo Geo que eu joguei uma vez na vida. Mas você vai saber dessa história quando você assistir esse vídeo que eu vou gravar com ele. Talvez outra já tenha gravado, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Mas enfim, voltou o Neo Geo. E aí, como será que vai ser? Então tem o trailer do Neo Geo aí, vi o trailer, achei bacana, tá? Mas o Neo Geo, caso você não saiba, é um console que saiu no começo dos anos 90, em meados de 90, 91 no Japão. E um console que foi feito para rico. Um console que não foi feito para qualquer um. Um console que foi feito para cara de elite, cara privilegiada, tipo que nem o Mimadão, né? Tá, eu preciso voltar a gravar, né? Com ele, né? Com a Clarina. Tanta coisa que eu queria fazer, moçada, e acabei não fazendo. Vamos ver se vai dar para fazer, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas enfim, um videogame num mundo onde já não era barato. Então, por exemplo, ao contrário de hoje, que a gente tem internet, tudo esse monte de notícia, né? Tem vários canais do YouTube falando sobre o assunto, mas naquela época a gente nem ficava sabendo. Sabe qual era o lado bom de não ficar sabendo? É que você também não passava vontade, não ficava neurótico, né? A gente não sente falta daquilo que a gente não conhece. Né? E o Neo Geo, ele apareceu numa época onde a moçada, mesmo aqueles que tinham mais condição financeira, estavam contentes ali, né?
cara tava ou com o seu Super Nintendo, ou com o seu Mega Drive, com o seu Master System, com o seu Nintendo. Porque realmente o Atari já tinha caído fora, né? Mas o Neo Geo ele foi um console que veio para arrebentar a boca do balão. Porque final dos anos 80, começo dos anos 90, qual que era o principal objetivo dos consoles caseiros? Era principalmente levar para casa da gente jogos que antes a gente só jogava no fliperama. Só que naquela época para ir no fliperama era difícil, era complicado. Eu ia de vez em quando, mas era complicado, né? Não era muito bem visto, a gente tinha que andar, né? Não dava para ficar pedindo Uber, né? Então a gente ia a pé, ia andando, cara. Às vezes eu saía de casa, andava pra caramba até no centro da cidade, ou para jogar um pouco, ou para ver os caras jogando. Eu mais via os caras jogando do que jogava, para falar a verdade. Então, os consoles caseiros, tipo o Master System, por exemplo, eles começaram a levar para casa da gente jogos que antes era impossível da gente jogar em casa. Por exemplo, Double Dragon, Golden Axe, né? Alter Beast e vários outros games. Fatal Fury, King of Fighters, aqueles jogos de luta, né? E vários outros. Só que, evidentemente, mesmo esses consoles, eles não tinham a capacidade tecnológica suficiente para te entregar algo realmente igual ao que tinha no fliperama. Não conseguia, né? Mas todos eles tinham ports, na grande maioria, muito bons. E a gente que era criança ou adolescente, ainda mais numa TV de tubo, né? Tava mais do que suficiente, né, moçada? E já era caro. Master System, Nintendo, já era caro. Mega Drive era mais caro ainda. Super Nintendo. Mas quando veio o Neo Geo já deixou bem escrito, ó, eu não sou pra qualquer um, cara. Eu sou só pra quem tem bala na agulha mesmo. Não é pra você não, meu var. Você aí é mais ou menos por aí, tá? Bom, moçada, você está conferindo na imagem agora o anúncio do Neo Geo na revista Videogame de 1991. 1991, revista Videogame número 1. Foi aonde eu fiquei sabendo da existência do Neo Geo. Eu e o amigo meu da época, que foi quem comprou a revista, foi em casa, me chamou e me mostrou. Porque nem revista eu comprava, cara, só pra você ver a minha situação. Ele me comprou, foi em casa e falou, olha, VAR, o que eu vi na revista, tá? Então você está conferindo na imagem aí, ó. Vamos ver o que fala da quinta geração. Um console de quinta geração com 16 bits e 2 processadores centrais, proporcionando jogos muito detalhados, com imagens tridimensional, né? Com aquele sentido de profundidade que antes não existia. Mas o Mega Drive já trouxe um pouco dessa impressão tridimensional. Imagens tridimensionais e efeitos inéditos. Os cartuchos de 46 MB. Cara, 46 MB naquela época era um absurdo. Tem 15 canais de som, sendo 7 para sintetização de voz. São muito potentes, têm tamanho maior que os usuais e destacam-se também por oferecer até 65.536 cores. Cara, o Mega Drive, por exemplo, não chegava nem perto disso, sabe? Sendo 4.096 simultâneas, ou seja, ao mesmo tempo na tela. Podia ter até mais de 4.000 cores ao mesmo tempo na tela. O Master System, para vocês terem ideia, se eu não me engano, o Master System, ele tinha no máximo até 64 cores na tela. O que já era pra gente na época incrível. Cara, o Neo Geo tinha mais de 4.000. O que permite 380 figuras ao mesmo tempo. O Neo Geo emprega um joystick de tamanho profissional. Eu vou falar desse joystick, é maior que a minha cabeça, tá? Que já não é pequena. De joystick de tamanho profissional, o que dá boa estabilidade até apoiado no colo. Tinha que apoiar no colo, porque senão não tinha jeito. Já estão disponíveis 10 jogos diferentes, como Ninja Combat, o Magician Lord e o NAM 75C. É assim, fala. Agora vem a parte mais legal.
Ele custa no Japão, lembrando, na revista Videogame de 1991, né? Exatamente 35 anos atrás, moçada. Ele custa no Japão $700 e cada cartucho $350. E alguns já começam a chegar ao Brasil, mas não vai virar nada aqui, porque no Brasil nós estamos tudo ferrado desde aquela época, porque aqui o governo acaba com a gente e cada dia que passa eles arrancam até o que a gente não tem para sobrar para eles. Uma moçada, em 1991 eu fiz uma pesquisa, você também pode fazer aí no Google. O salário mínimo não chegava nem a $100, moçada. Era bem abaixo disso. Até porque naquele tempo era aquele rolo de cruzeiro, cruzada, era um inferno total, cara. Então, só para vocês terem ideia, o Neo Geo isso no Japão. Ele custava $700 no Japão. Imagina no Brasil quanto que ele ia custar, porque aqui no Brasil a gente sabe, né? Sempre foi a mesma balela, né, moçada? Se uma coisa custa 700 lá fora, aqui vai custar quase 1.400, quase o dobro, né, cara? Então, cara, totalmente impossível, tá? Ele foi um console feito realmente para ser igual ao fliperama, igual. A proposta dele era realmente você ter o fliperama dentro de casa. Mas ele acabou sendo um console de elite, moçada. Um console para pessoas que realmente tinham uma situação financeira realmente bem maior. Então realmente o Neo Geo acabou sendo um console de elite. Não se popularizou e ainda no Brasil muito menos, né? Então ele acabou no mercado geral, assim, não só no Brasil, mas ele acabou vendendo muito pouco, tá? Você pode conferir na internet mais detalhes sobre esse assunto se você tiver interesse. Mas em comparação ao Mega Drive, Super Nintendo, a terceira geração, ele foi surrado, né? Ele vendeu muito pouco. Mas pelo que eu andei pesquisando, não era a proposta mesmo da empresa que ele, né, que ele fosse um videogame popular. Ele realmente foi feito para ser um videogame, digamos assim, bem ser direto, vai, só para quem podia mesmo comprar um videogame desse. Então realmente ele não virou aqui no Brasil. Eu lembro que aqui na minha cidade, eu lembro que naquela época tinha uma locadora que chamava Vídeo 21. E essa locadora comprou esse Neo Geo e alugava ele. E o amigo meu alugou ele uma vez, tá? E a gente jogou o Neo Geo na casa dele. E esse Neo Geo tem um detalhe muito bacana que você vai saber quando eu fizer um bate-papo com meu amigo Tico, né? Ele que coleciona game. Aí vocês vão saber desse detalhe. Mas teve uma vez na vida que eu joguei esse Neo Geo aí. Acho que eu devia ter, sei lá, uns 18 anos. O amigo meu, ele alugou o videogame na locadora e a gente jogou. Moçada, eu vou ser sincero, cara. Eu não me empolguei com esse Neo Geo aí, tá? Eu tava bem satisfeito com aquilo que eu tinha. Acho que na época eu já tinha comprado o Master System. Ah, graças a Deus eu consegui finalmente ter um Master System. Então eu tava contente com o Master System. E cara, eu achei o Neo Geo bacana, vi que realmente os jogos tinham ali um gráfico absurdo na época. Eu lembro que um dos jogos que a gente jogou na casa dele foi o Fatal Fury, que realmente era muito bacana. Mas inclusive o Mega Drive também tinha um port do Fatal Fury, aliás, muito bem feito. E cara, como os televisores na época era televisor de tubo e não tinha tanta definição, então cara, sinceramente, pra gente que queria se divertir, queria brincar, a gente não ficava reparando tanto, né? Que nem hoje, né? Que o pessoal tá tudo paranoico e fica dando zoom nas imagens para ficar procurando defeito em sombra, em textura, né, cara? O cara nem joga mais, o cara fica ali, né? Põe no modo foto, que eu não sei por que inventaram esse modo foto. Aí fica colocando, fica dando zoom ali, né? Na bunda das personagens, sei lá, fica dando zoom em textura, zoom em sombra, para ficar cavocando defeito, cavocando problema, que é para poder fazer propaganda dessas coisas que tem hoje aí, ray tracing, patch tracing, e no fim a gente acaba nem se divertindo. Cara, naquela época a gente põe o cartucho e acabou. Mas é lógico, né, que a gente percebia uma diferença. E para as locadoras também não era viável,
Porque a locadora ia ter que fazer um baita de investimento para alugar para quem? Será pouquíssimas pessoas que ia ter um game daquele. Então, querendo ou não, acabou predominando o Mega Drive, o Super Nintendo, a terceira geração, que era bem mais rentável, tanto para quem jogava quanto para quem locava, né? Então o Neo Geo realmente acabou sendo um artigo de luxo para poucos, né? Que acabou vendendo pouco. E agora, em 2026, 35 anos depois, ele está voltando. O Neo Geo está voltando, moçada. E pelo jeito vai ser a mesma coisa. Não vai ser barato. E na minha opinião, pelo que eu vi até agora, é um console que eu acho legal voltar. Eu acho bacana. Pô, legal, né? Bacana que volte, né? Mas, inclusive ele vai ser compatível com os cartuchos do Neo Geo de 30 anos atrás, né? Mas é um console para colecionador, moçada. Acho que não é um console assim que, sabe? Por mais que você possa parcelar em 300 mil vezes, cara, eu sinceramente, pelo menos pra mim, não vira, sabe? Eu acho que, né, ainda mais hoje que tem emulador, todas essas coisas. Então, mas é bacana que volte. O que a gente fazia há 30 anos atrás? Não tem condição de ter? Se contenha e seja feliz com aquilo que você tem. Então eu fiquei uma boa parte da minha juventude jogando Atari. Depois eu tive o Master System, depois eu tive o Mega Drive por um acaso do destino, porque senão também nunca teria comprado o Mega Drive, mas ele praticamente caiu no meu colo, né? E eu me diverti muito com esses games, com esses consoles. E o Neo Geo, eu fiquei sabendo que ele existia, mas eu já nem encanei, porque eu já sabia que eu não ia poder comprar mesmo, a não ser que eu trabalhasse 30 anos, né, cara? E não ia adiantar chorar pro vô não, porque nunca eu ia comprar isso aí, cara. Então é isso, né? Então, essa é a solução. A solução é a gente, né, se abster de certas coisas. Será que o Neo Geo vai ser tão caro assim? Como é que vai ser? O que vocês acham? Né? Então é isso, moçada. Então o Neo Geo é um console que veio em 1990 num preço absurdo. Ele valia esse preço? Vamos dizer que valia, vai. Mas um console que não popularizou, tá? E agora ele está voltando. E vamos ver como é que vai ser, né? Certo? O que eu achei bacana é que ele vai ser compatível com os cartuchos antigos. Então, para quem tem o Neo Geo e tem guardado os cartuchos, vai poder usar esse cartucho no videogame novo, se ele estiver funcionando, evidentemente, né? Se o cara preservou, né? Se estiver funcionando, senão você vai chorar e pagar aí uns R$ 1.000 aí cada cartucho. É isso, moçada. Bom, pra mim eu tô fora e já era, e dane-se isso daí, acabou, né? É isso aí, vamos ficar jogando Play 2 no OPL aí, que é a melhor coisa que a gente faz. Mas, cara, eu vou falar pra você, esse OPL, o cara que inventou esse OPL, velho, o cara merece um prêmio daqueles, porque realmente é muito fera, cara. Eu tenho um Play 2 aí, eu tenho 2 PlayStation 2 Slim, cara. Um tá com o leitor funcionando, mas eu não vou ficar arrebentando o leitor dele, evidentemente, né? E o outro não funciona o leitor. Cara, esse OPL é uma maravilha, bicho. É isso, cara. Vamos voltar a jogar Play 2 no OPL aí, né? Porque... ou emulador. Porque se a gente for entrar nessa paranoia aí, né? Estamos mortos, cara. Não importa, você tá ferrado, cara. Então é isso, moçada. O que você acha? Você conhecia o Neo Geo? Pretende ter esse Neo Geo novo aí ou vai deixar quieto? Então é isso aí, moçada. E o PlayStation 6, hein? Vai custar quanto? R$ 20.000? Bom, quem viver verá, né? Vamos ver. Então é isso aí, moçada. Se inscreva no canal, acompanhe os nossos vídeos. Desculpa se eu me alonguei um pouco. E continue conferindo os nossos vídeos, divulgue para os seus amigos, tá? E muita novidade chegando aqui para você no canal. Game, nostalgia, matérias e entrevistas. Valeu, moçada. Até mais.